Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Hoje eu vou começar a falar sobre o homem carnal versus o homem espiritual. Depois eu vou dar sequência a outros assuntos. Eu vou começar a falar utilizando o segundo livro que o apóstolo Paulo escreveu, de Coríntios. Vou começar no capítulo 4. Vou usar o versículo 16 agora. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então vou começar a falar dando as minhas primeiras considerações, utilizando esse texto. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, especificadamente, Paulo, ele escreve assim: por isso não desfalecemos. Então, aqui nesse versículo, Paulo, ele está recomendando os irmãos cristãos dentro da igreja a não se desfalecer, ou seja, perder a esperança, perder a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque a religião cristã é a única religião que acredita que Jesus Cristo é Deus. A religião cristã acredita na Trindade, mas existe, como que eu posso dizer, existe alas, existe divisões na igreja cristã que não acredita na Trindade. Mas a maioria das igrejas do cristianismo acredita na Trindade. E nesse caso, a gente percebemos algumas contradições, porque dentro da Bíblia, dentro dos textos bíblicos, o cristão ele tem que procurar todas estas respostas de tudo que diz respeito à criação de Deus. Ou seja, tudo que nós conhecemos, tudo que nós vivenciamos aqui nesse mundo e nos outros mundos, foi criado por Deus. Então, todas as respostas para todas as dúvidas, as questões, está contido dentro da Bíblia. Então, o irmão cristão que faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que se apoiar na palavra de Deus.
nas coisas que estão dentro da Bíblia. Então, o primeiro procedimento é utilizar a Bíblia na vida da pessoa, do cristão, do membro fiel que acredita nas palavras dos textos bíblicos. Então, o cristão ele não pode pensar de outra maneira. Ele tem que viver do cristianismo. Então, analisando essa parte do versículo do livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16, repetindo, por isso não desfalecemos. Então, isto que eu estou falando é uma constatação de que nós devemos proceder desta maneira, para não desfalecer, perder a fé. Continuando, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Aqui Paulo já está dando um indicativo, um indício, o apóstolo Paulo, de que ele está falando do homem. Qual homem? O homem que está dentro da igreja, porque esse texto está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Então, ele está falando para o homem que está dentro da igreja. Ele não está falando para o homem que está fora da igreja. Esta palavra exterior, homem exterior, não significa exatamente que é o homem que está fora da igreja. É o homem que está dentro da igreja. Então, se você não tiver uma igreja, ou se você está dentro de uma igreja pagã, ou até mesmo se você está dentro de uma igreja que é uma igreja falsa, igreja cristã, você não se enquadra dentro desse texto do versículo que eu estou lendo, e muito menos dentro da palavra da Bíblia do cristão. Porque esse homem exterior que Paulo está se referindo é aquele homem que não pode se corromper de forma alguma, em hipótese alguma. Por exemplo, eu vou dar o meu depoimento, o meu testemunho. Quando eu morava na rua, eu procurava não entrar em corrupção. Então, existe dois tipos de homem, o homem exterior e o homem interior. Mas era impossível eu deixar de ser corrupto. Por quê? Por causa das minhas condições, por causa das minhas necessidades, por causa da minha fraqueza. Eu estava numa situação pior do que a situação de todo mundo que mora na minha cidade, por exemplo, porque eu estava abaixo da linha de pobreza. Então, aqui nesse versículo, está
levando para este pensamento que eu estou expondo, para chegar como eu posso dizer? Para chegar numa resposta à pergunta, à enquete, aos questionamentos de vários tipos de coisas e de pensamentos. Repetindo a segunda parte do versículo 16. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, eu ainda não li a próxima parte do versículo, mas aqui eu já estou dando o indicativo, o indício de que existe dois homens, o interior e o exterior. Nesta parte do versículo, Paulo está falando, ele começou a mencionar o homem exterior, porque ele sabe que o homem exterior, ele se corrompe, mas o homem interior, ele não pode se corromper, como está escrito aqui no livro de Coríntios e no livro de Romanos. O livro de Romanos, se nós formos entrar no livro de Romanos agora e começar a falar sobre o batismo da morte, nós podemos encaixar esse pensamento que eu estou demonstrando para ter mais conhecimento da palavra, com mais detalhes, mais requintes de detalhes. Porque nós temos que sempre pensar na regeneração e na renovação do homem, tanto interior como exterior. E a Trindade, ela tem uma justificativa muito importante no pensamento do cristianismo. Porque a religião cristã, ela é uma religião diferenciada. Ela não é igual às outras religiões. No contexto religioso, pode parecer que a religião cristã é igual às outras. Mas quando nós estudamos por conta própria, ou até mesmo estudamos dentro de alguma academia religiosa, cristã, nós podemos aprender muitas coisas. Mas o cristão, ele não tem, todos os cristãos, ele não tem essa oportunidade. Porque a vida do cristão, ela é muito, como eu posso dizer, muito atribulada. A pessoa não tem, o cristão, ele não tem tempo nem de ir no banheiro. E esse modo de vida, esse modelo de vida está errado. Então, isso seria uma mudança para o homem exterior e para o homem interior poder fazer essa mudança e essa modificação. Porque senão ele fica afastado da presença de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu estava vendo um vídeo agora há pouco de de uma pessoa que estuda teologia, e ele estava falando algumas coisas sobre a Trindade, e eu comecei a pensar que a Trindade talvez até não seja 3 deuses, sejam até mais deuses. Porque eu estou estudando agora o livro de Apocalipse, capítulo 18. E eu liguei nos últimos vídeos que eu fiz, Apocalipse capítulo 18 com Apocalipse capítulo 2. E saiu várias mensagens divinas que Jesus me revelou.
E eu estava analisando o livro de Apocalipse, capítulo 18. Tem um versículo que fala que Deus tem 7 espíritos, com E minúsculo. E agora estou... Daí quando eu estava vendo esse homem falando no canal do YouTube, esse teólogo, eu comecei a pensar que pode ser que existe 7 deuses. Porque ele começou a falar de Sofia, daí ele começou a dar assim a explicação dele. E eu cheguei, daí foi aparecendo essas mensagens na minha cabeça, na minha mente, no meu cérebro. Daí eu lembrei dessa passagem que fala que Deus tem 7 espíritos com E minúsculo. E eu consegui ligar, nesse estudo que eu estou fazendo, que esses 7 espíritos é Jesus Cristo. Mas esses espíritos também são anjos. Quando eu fui para Apocalipse, capítulo 2, eu posso fazer essas análises espirituais porque eu recebo as mensagens divinas, porque o evangelho ele é espiritual, ele não é carnal. Paulo ensinava os irmãos da igreja, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, que ele estava falando com os irmãos de forma carnal, não espiritual. Então ele estava ensinando, ele estava pregando de forma carnal. Mas tem uma parte que está escrito na Bíblia que nós, que somos os membros da igreja, que nós somos os santos eleitos, que nós temos que tratar todo mundo como espirituais. Eu não me lembro onde está direito, eu fui procurar e não achei, mas está ou no livro de Romanos ou no livro de Coríntios, ou está nos 2 livros. Só que eu fiz uma pesquisa rápida e não achei. Porque esse pensamento eu já tenho guardado já faz algum tempo, desde a época que eu morava na barraca, quando eu era morador de rua. Que eu fiquei 4 anos morando na rua. Por isso que eu fui eleito. Porque Jesus Cristo viu minha conduta, porque eu consegui entender e interpretar os textos, todos os textos que aparecem na Bíblia, eu tenho essa facilidade por causa do Espírito Santo que eu recebi. O Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Melquisedeque, da segunda ordem de Melquisedeque, o Espírito sacerdotal. Todo cristão ele tem que ter os dons, e cada cristão tem uma vocação. Os dons distribuídos conforme Jesus deseja. Os dons espirituais, as qualidades são distribuídas. Mas os 7 espíritos, eu acho que são 7 deuses. E esses 7 deuses é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu incluí o 4º Deus como sendo Melquisedeque, mas aí nós temos que contar e saber tudo sobre a história de Melquisedeque. Mas na Bíblia não revela muito o personagem Melquisedeque. Mas o Melquisedeque, ele é um personagem que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele é um dom, ele é uma qualidade do Deus Altíssimo. Uma qualidade espiritual. Por isso que ele é o 4º Deus na minha lista. O 5º Deus, quando eu vi esse homem falando agora há pouco, e ele deu as explicações dele de uma forma bem didática e bem teórica, utilizando até a patrística dos pais da igreja. Nessa questão eu não entro muito, porque eu não sou estudante de teologia. Eu não estudo dentro de uma faculdade.
educacional. Mas como eu estou vendo bastante vídeos de pessoas que são estudantes e são professores do cristianismo, eu tenho pegado alguns conhecimentos. Eu tenho aprendido alguns conhecimentos com essas pessoas que são estudiosas. E daí veio o quinto Deus na minha cabeça, que é o Deus conhecimento, que é o conhecimento de Deus. É outra qualidade, outra virtude. Então a gente já pode abrir o leque de pensamentos, de imaginações, de conclusões nesse sentido. Então nós temos o Deus Pai, que ele é o Todo-Poderoso. O Deus Filho, que ele é a salvação. O Deus Espírito Santo, que ele é o que realiza, é o que faz a comunicação, é o poder. Esses três também podem ser considerados pessoas. Mas tem um detalhe importante que eu vi na Bíblia que ninguém fala sobre isso. O Deus Pai tem alma, o Deus Filho tem alma, só que o Deus Espírito Santo, eu não sei se tem alma. O quarto Deus, que é Melquisedeque, ele é o Deus sacerdote, mas ele não é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tem todas as qualidades. Melquisedeque tem todas as qualidades? Creio que não, mas ele é Deus. Espírito Santo tem todas as qualidades? Aí eu não sei. Espírito Santo é alma? Aí eu não sei. Se a gente for analisar que Deus Pai é tudo, então Espírito Santo talvez tenha alma. E outro detalhe importante, Deus Pai tem o Espírito Santo com E e com S maiúsculo, e Deus Pai tem o Espírito Santo com E maiúsculo. Só que o quarto Deus é o Espírito Santo com E maiúsculo, na minha projeção, no estudo que eu faço, individual, particular, que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. É o estudo espiritual, não é o estudo carnal, com os olhos e a vista carnal, que todo mundo faz. É o estudo didático histórico, contextual, textual. Eu faço um estudo diferente. Porque eu não entendo, né? Porque são muitas questões, é muito complexo, né? Eu não entendo o que eles falam, né? Porque eles são muito eruditos, né? Então eles utilizam várias questões, vários pensamentos, né? Mas esse estudo que eu faço está dentro do espírito bíblico. Então, o quarto Deus seria Melquisedeque, o Deus sacerdotal. Ele só não é sumo sacerdote e ele tem a qualidade de ser rei, o dom. É um dom, né? Porque para ser rei você tem que estar com o espírito, com algum espírito com E maiúsculo. Porque na minha opinião, na minha concepção, o Espírito Santo e o Espírito com E maiúsculo é o mesmo, porque Deus é tudo em todos. Mas é que nem eu estou falando, tem as capacidades, as virtudes, os dons, as qualidades que cada participante da igreja, que nós fazemos parte, inclusive, porque todos nós somos um em espírito e em verdade, como está escrito em João capítulo 4. Estou falando isso porque eu estou analisando o assunto referente ao homem carnal versus o homem espiritual.
Hoje o tema é esse, o título é esse do vídeo. E eu comecei a análise usando 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E eu usei o versículo que fala a relação entre o homem exterior e o homem interior. Ou seja, o homem exterior ele é o homem carnal e o homem interior ele é o homem espiritual. Então eu estou dando os elementos para quem estiver assistindo poder pensar junto comigo e também elaborar o seu pensamento espiritual baseado nisso que eu estou demonstrando referente à minha opinião, como sendo representante sacerdotal da segunda ordem de Melquisedeque, a ordem que está em vigor neste momento da humanidade. É a ordem que organiza, ordena, é o poder de Deus aqui na Terra. Porque a primeira ordem dos levitas foi encerrada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é sumo sacerdote da primeira ordem dos levitas. O Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Isso é muito importante, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Porque daí nós conseguimos debater qualquer pensamento e opinião relacionada a qualquer tipo de assunto. Entendendo essa diferença de ordenança espiritual sacerdotal. Porque o sacerdote, ele é um Deus. Ele é uma qualidade divina, ele é um Deus. Ele é um título. Ele é um dom. Porque se existe o dom da fé, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom de vários tipos de dons. Existem vários dons dentro da Bíblia. Existe uma seção da Bíblia que fala dos dons, da classificação. Mas os dons são a essência do poder de Deus, que é dado aos escolhidos, porque antigamente só quem era sacerdote, só quem era profeta, só quem era rei, só quem era da nobreza, dentro do povo de Deus, que eram os judeus israelitas, tinha esses dons. O dom não era distribuído para qualquer um. O povo, as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, os filhos de Israel, não tinham dons. Eles dependiam desses mestres, os sacerdotes, os doutores da lei, eles dependiam, os escribas, eles dependiam dessas pessoas que tinham o dom que Deus dava, porque eles tinham o título de cuidar, governar o povo, mas o povo em si não tinha dons. Então era diferente. Por isso que eu estou falando, o cristianismo, a gente não pode comparar a religião cristã com a religião israelita judaica. São duas coisas completamente diferentes. E é isso, é a obra, é a missão que Jesus veio fazer aqui na Terra, isso que as pessoas não entendem. As pessoas misturam as coisas do passado do povo de Deus, que eram os judeus israelitas, com as coisas do presente de hoje, que o povo de Deus são os cristãos. Por isso que os judeus israelitas e os gentios, que são os gregos,
e os povos do mundo inteiro, as nações, as tribos, as raças, elas têm que se converterem para o cristianismo. Por isso que o mundo está esse caos. Porque existe uma parcela das pessoas que vivem no mundo, os homens que são cristãos, independente se são verdadeiros, cristãos verdadeiros ou falsos, e a outra parte, outra parcela, são das religiões antigas, que Jesus Cristo destruiu. Então, um judeu ele não pode ser mais judeu, o judeu ele não pode ser mais da religião judaica, um grego não pode ser mais da religião grega, da religião romana, da religião... Um indiano não pode ser mais da religião indiana. Um africano não pode ser mais da religião afrodescendente, africana. Um budista não pode ser mais da religião budista. Jesus eliminou todas as religiões anteriores e posteriores à religião cristã. Então, por isso que há essa guerra. Ninguém se entende. Dá a impressão que a religião cristã é parecida com as outras religiões, porque tem os mesmos rituais, tem os mesmos costumes, tem as mesmas tradições, é parecido. Isso é notório. A gente pode pegar a Bíblia, pode pegar as outras Bíblias das outras religiões, a gente pode pegar as outras fontes religiosas das outras religiões, a gente pode pegar os livros históricos, a gente pode pegar qualquer coisa e analisar nesse ponto de vista que eu estou falando agora, que eu estou expondo. É muito parecido. Os rituais, é idêntico. Por isso que há essa confusão. É igual, não só na parte de religião, como na parte da organização da civilização humana, da organização dos governos, dos países, de todos os povos do mundo. Cada um tem uma organização diferente. Mas a organização é parecida, porque cada um segue um modelo de legalização, um modelo específico, igual, de conduta, de vários aspectos, moral, de vários aspectos, moral, religioso, civil, social, político, militar, é tudo parecido. Só que cada um tem uma regra diferente. Tem país, por exemplo, que tem pena de morte, tem país que não tem. Tem país que é comunista, tem país que é capitalista, tem país que é democrático, tem país que é sociológico, social. Essas questões eu não entendo direito, mas eu vou começar a ler vários livros e encaixando dentro do contexto bíblico. A gente pode fazer isso. Aliás, a gente tem que fazer isso. Porque para a gente entender a religião, a gente tem que entender as outras estruturas do comportamento, do sistema que foi criado pelos governos mundiais aqui na Terra. É o universalismo, tanto religioso como de outras esferas. Então, os 7 Espíritos de Deus, Pai, o Deus vivo, o Deus verdadeiro da Bíblia, é Deus, Jesus,
Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, conhecimento, mas não conhecimento humano, conhecimento de Deus espiritual que está escrito dentro da Bíblia cristã. Esse que é o conhecimento, não é o conhecimento carnal, como está escrito num dos livros que Paulo escreveu, que o conhecimento ele incha, mas o amor ele edifica. Qual conhecimento que Paulo está falando que incha? É o carnal ou espiritual? 2 pontos. O que incha é o carnal. Mas nesse texto que eu citei agora não está dizendo qual que é. Mas, pela dedução, nós sabemos que é o conhecimento do homem. Então, esse conhecimento, ele é um conhecimento que ele não faz parte do conhecimento de Deus. Então, entra na lista dos 7 espíritos. Que eu tenho feito estudo e já passei nos vídeos anteriores falando alguma coisa sobre isso, já dei o pontapé inicial. Então, os outros 2 espíritos eu ainda não tenho conhecimento, mas esses 5 poderes espirituais, apesar que esse espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo tem diferença, por causa desse pensamento que eu estou tendo agora. Os 7 espíritos de Deus, porque daí nós temos que dar os outros complementos que está escrito nos livros que está dentro da Bíblia falando sobre isso. Eu só usei 2 pontos de vistas bíblicos, que é Apocalipse capítulo 18 e Apocalipse capítulo 2. Para entrar mais ou menos nesse assunto que eu estou falando. Então, o homem exterior, ele se corrompe porque ele não tem esses espíritos. E ele não conhece. Continuando a parte 3 do versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 4. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Tá vendo? Agora eu vou falar sobre o versículo 16. Para não se desfalecer, como está escrito aqui, o homem exterior, ele acaba se corrompendo. Por quê? Um dos motivos que eu vejo, porque estou fazendo alguns estudos paralelos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo estava falando que estava ensinando os irmãos dentro da igreja, ele estava falando é ensinar, pregar, como a carnais e não a espirituais. Então este é um dos motivos, por isso que o homem ele se corrompe exteriormente o tempo todo. Então, continuando no versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim agora: mas o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o homem exterior, que é o homem carnal, ele vai estar sempre pecando. Mas o homem interior, que ele é espiritual, ele tem que se renovar, ou seja, ele renovar o espírito com E maiúsculo, como está escrito lá no livro de Tito, que eu vou entrar agora para dar um molho, um tempero bem legal nisso que eu estou falando, para a pessoa poder pensar desse jeito e enxergar como ela tem que proceder para viver, que é isso que eu faço. Então, eu estou dando meu depoimento, meu testemunho de como que eu faço
para viver do modo certo, não do modo errado, que as religiões ensinam, principalmente a religião cristã. Então, esse homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, como que a gente faz para renovar esse homem interior, que é o espírito com E maiúsculo, sacerdotal, de Melquisedeque? Porque depois que a pessoa se converte, se batiza e se transforma, ela já se torna sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Ela já está com o benefício do Espírito, tanto com E maiúsculo como com E minúsculo, porque são 7 espíritos com E minúsculo de Deus. Agora nós já começamos a começar a entender também o significado da palavra espírito com E minúsculo, que são 7 espíritos de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 18. Que é Jesus Cristo, 7 Espíritos de Deus. Mas se nós formos lá em Apocalipse capítulo 2, nós vemos alguns detalhes sobre esses 7 espíritos, alguns detalhes somente, sobre esse espírito com E minúsculo, esses 7 espíritos com E minúsculo. Mas para entender agora isso que eu estou falando, da corrupção do homem exterior e do homem interior, eu vou usar agora o livro de Colossenses, acho que é Colossenses. Bom, eu vou ver agora se é Colossenses ou Tito. Eu vou abrir minha Bíblia. Vamos lá primeiro na parte do livro que eu achar primeiro aqui. Porque aqui em Apocalipse 2, Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Daí eu dei um exemplo referente aos 7 espíritos de Deus. Essa igreja é um dos 7 espíritos, porque são 7 igrejas de Apocalipse que estavam na Ásia que Jesus Cristo já julgou. Então são 7 espíritos com E minúsculo, que são 7 igrejas. Mas vamos lá agora, hein? No livro de Tito ou Colossenses. Entrei aqui em Colossenses. É Colossenses. Bom, Colossenses fala isso que eu quero. Acho que em Tito também fala isso que eu quero também mostrar aqui para ligar com 2 Coríntios, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, que fala do desfalecimento do homem carnal e do homem espiritual, que é o homem interior e o homem exterior. Vou usar um dos versículos aqui. Tá vendo? Fala sobre o velho homem aqui. Vou usar, então, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Vou começar pelo versículo 9. Não mintais uns aos outros. Está vendo? Mentir é uma característica. Preste atenção. Olha só o estudo agora, hein? Mentir é uma característica de quem? Do homem exterior ou do homem interior? Depende do ponto de vista. Pode ser tanto do homem exterior como do homem interior. Mas, nesse pensamento que eu estou tendo agora e repassando, que é o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo, a mudança ela tem que vir do homem exterior ou do homem interior?
Do homem carnal ou do homem espiritual? Bom, a mudança ela tem que ser conduzida pelo fator do pecado, ela tem que ser eliminada, excluída do homem interior. Porque o homem exterior, ele nunca vai poder ser mudado. Porque o homem exterior, ele é carnal e o homem interior, ele é espiritual. Então essa mudança, ela tem que ocorrer referente ao homem interior, para que ele não se corrompa. Para que ele, como está escrito aqui no versículo 16 do capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, se renove de dia em dia, como está escrito, que eu vou ler aqui em seguida. Eu vou ler e mostrar a palavra renovo nos próximos versículos, que está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 3. Então vamos continuar. Não mintais uns aos outros, não mintais, não mentir. O apóstolo Paulo fala que quem está dentro da igreja, que este é outro fator também, o homem interior é aquele que está dentro da igreja, e o homem exterior é aquele que está fora da igreja. É outra conotação também, que nós podemos encaixar nesse sentido. Então, não mintais uns aos outros, quem está dentro da igreja. Porque Deus e Jesus está vendo quem é o verdadeiro, quem é o falso, que está dentro da igreja. Não quem está fora, porque quem está fora já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Está vendo? Olha só a colocação que Paulo fala agora em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Quem está dentro da igreja tem a obrigação de não mentir. Por quê? Porque quem está dentro da igreja já se despiu, já tirou a roupa do velho homem. Que quem está fora ainda está com a roupa suja, manchada com a túnica de carne, porque é a pessoa carnal, não é espiritual. Quem está dentro da igreja tem a obrigação de ser espiritual. Por isso que tem diferença do homem mundano para o homem dentro da igreja, que é santo e perfeito. O homem mundano, ele é impuro, imperfeito, ele é sujo, ele é imundo, por isso que ele é do mundo. Ele está fora da igreja, ele vive no mundo. Por isso que ele comete tanta atrocidade, tanta loucura, porque ele não está com o espírito com E maiúsculo. O espírito sacerdotal de sofrimento, de dor, de angústia, de solidão, de sacrifício. O homem exterior não tem essa característica de sofredor. Versículo 9. Não mintais uns aos outros. Por isso que essa é uma característica para você se corrigir interiormente, para você mudar. Se você mente, não minta mais, para você poder receber o Espírito com E maiúsculo. Pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Paulo está falando para o homem que está dentro da igreja, para o homem interior, para o homem espiritual. Então esse homem ele já tem um entendimento aguçado da palavra de Deus. Ele compreende e ele vive do jeito correto, não do jeito mundano que todo mundo vive. Vírgula.
Aliás, eu estou no versículo 9, vírgula, versículo 10. Bom, retornando ao versículo 9, para compreender. Quem é esse velho homem com os seus feitos? É o homem que vive no mundo, aquele que quer conquistar as coisas materiais, os bens materiais, que vive em função do modelo de vida, do sistema mundano que eu falei agora há pouco, que o mundo inteiro é sistemático, vive igual, parece que é diferente, mas é tudo igual. A religião parece que é tudo igual, mas é tudo, tem diferença. Por quê? Porque as pessoas estão dentro das religiões que foram os homens que criaram. Então, quando o homem cria uma religião sem esse espírito com E maiúsculo, sem esse poder, a religião dele se torna vã, se torna inútil. Independente da religião que ele segue, cristã ou não cristã. Então, no versículo 9, está escrito assim: não mintais uns aos outros. É isso que estou querendo dizer. Porque quem está dentro das religiões e fora das religiões, quem está dentro da religião cristã verdadeira e quem está fora das outras religiões e fora das religiões cristãs falsas, quem não está fora dentro desse evangelho que eu estou anunciando, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, ela não está com o Espírito Santo. Então, ela ainda está nesta condição que Paulo está indicando aqui no versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses. O velho homem com seus feitos, que são os feitos do mundo terreno. A pessoa, ela tem um versículo na Bíblia que fala, que acho que é Paulo que diz que a pessoa ela tem que estar ligada com as coisas do reino de Deus, com as coisas do mundo da luz, não com as coisas terrenas. Então você não pode viver mais em função das coisas carnais, terrenas. Você tem que viver em função das coisas espirituais que estão no céu. Só que o céu ele já desceu. Mas isso é uma outra história. É um outro assunto. Por isso que nós conseguimos pensar nas coisas celestiais e viver em função do Espírito com E maiúsculo. Por quê? Porque eu e os cristãos já fomos despidos do velho homem com seus feitos. Nós não temos ambição de conquistar tesouros na terra. Nós não temos ambição de satisfazer o desejo da carne, como todo homem faz. Qual homem? O exterior ou o interior? O exterior. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos. É esse que é o falecimento. É a morte espiritual e a morte carnal. É a segunda morte que mata o corpo e a alma. É esse desfalecimento que Paulo está falando no versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, está vendo? Nosso homem exterior, mesmo nós sermos cristãos legítimos, ele ainda continua corrompido, porque nós não paramos de pecar. Por isso que eu tenho que começar a entrar agora em Romanos capítulo 6,
para começar a falar do batismo da morte, para a gente começar a entender essa morte que eu estou falando. Não existe só uma morte, existe duas mortes. A morte do corpo e a morte da alma. A morte da alma é a morte espiritual, que Paulo ele explica sobre esse batismo. Porque quem não fizer os batismos, a pessoa ela nunca vai poder congregar, comunhar dentro da igreja de Cristo. Ela está fora. Esse que é o batismo verdadeiro. O batismo de água, ele não é o batismo verdadeiro porque ele foi substituído. O batismo verdadeiro é o batismo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele batiza com fogo, ele faz o batismo da morte, faz o batismo do Espírito Santo, que é a palavra, ele faz outros batismos também, que a gente pode identificar dentro da Bíblia. São vários batismos, menos o batismo das águas. Em João capítulo 6 está escrito que Jesus nem batizava com água. Quem batizava eram os discípulos. Primeiro versículo. Se eu não me engano é João capítulo 6, primeiro versículo. Eu não vou lá agora porque eu estou aqui nesse ponto de vista agora do homem desfalecido, da morte do espiritual do homem, porque a morte carnal, todo mundo é obrigado a passar por isso, por causa do pecado de Adão. Então, por isso não desfalecemos, por isso que Paulo está falando, agora eu estou mostrando, dando só uma pequena parte, o que significa esse desfalecimento da morte do homem carnal, que é o homem exterior, como está escrito agora, aonde eu vou ler aqui no versículo 16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior, ele vai se corromper, porque ele vive no mundo. O único jeito da pessoa não se corromper é saindo do mundo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5. É sair do mundo, que nem Paulo fala. Que para não se corromper, a pessoa ela tem que sair do mundo. Mas aqui nós estamos em 2 Coríntios capítulo 4. Então, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Está vendo? Se renova de dia. Então, o que significa isso? É um processo de renovação. É um processo de cura das enfermidades, como está escrito em Romanos capítulo 14. O capítulo inteiro fala sobre isso, sobre a enfermidade da fé, que é outra característica que nós podemos acrescentar nesse conceito, nesse estudo que nós estamos fazendo agora. Por quê? Porque o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, no último versículo, Jesus fala assim, deixe cada dia o seu mal. Porque ninguém consegue deixar de pecar aqui na terra se o mal está aqui na terra. O mal está sempre atentando a gente e a gente é fraco. Mas Jesus, mesmo sendo fraco, como está escrito em 2 Coríntios, no finalzinho
dos capítulos, mesmo Jesus sendo fraco, ele era forte com a presença do Espírito com E maiúsculo que estava dentro dele. Por que Jesus era fraco? Ele era perfeito, ele não tinha pecado sendo homem. Ele nunca pecou sendo homem, até os 30 anos. Mas ele não tinha o Espírito Santo. E nem o Espírito com um E maiúsculo de Melquisedeque, sacerdotal. Porque o Espírito Santo, ele tem todas as virtudes. E o Espírito com E maiúsculo também, não sei dizer, talvez teria também. Todos os que estão com os 7 Espíritos de Deus, com E minúsculo, têm todas as virtudes. Acredito que seja assim, mas eu tenho que fazer um estudo bem. Eu tenho que estudar e decorar toda a Bíblia para chegar nessa conclusão. Mas, porque os 7 Espíritos de Deus, com E minúsculo, eles têm que ser super poderosos. Os 7 Espíritos de Deus com E minúsculo não é qualquer espírito. Por exemplo, eu tenho espírito com E minúsculo, mas eu não sou super poderoso. Se eu fosse super poderoso, eu estaria voando, eu estaria fazendo milagres de cura, eu não estaria enfermo, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas se eu tenho alguns espíritos, alguns dons com E maiúsculo, é porque é o espírito com E maiúsculo que dá esse poder para as pessoas. É isso que eu estou falando. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele ainda não tinha esse poder. Ele não tinha esse poder com espírito com E maiúsculo, porque ele ainda não tinha sido consagrado. Ele ainda não tinha sido consagrado, como está escrito, por exemplo, em João capítulo 7. Mas ele tinha o Espírito com E maiúsculo do Pai, que aliás é o Espírito Santo que estava com ele. Não era nem o Espírito com E maiúsculo. Só se tiver algum texto aqui na Bíblia, nos evangélicos, falando que ele estava com o Espírito com E maiúsculo também. Creio até que esteja, mas assim, presencialmente aqui na Terra, o Espírito com E maiúsculo não estava aqui. Segundo o meu outro estudo que eu estou fazendo, já faz algum tempo, mas eu deixo ele de lado porque eu não consigo dar sequência, né? Porque eu peguei alguns lugares da Bíblia e fiz a ligação da chave e consegui entender que quando Jesus estava aqui, do 0 aos 30 anos aqui na Terra, encarnado no corpo de um homem, não existia nenhum espírito superpoderoso aqui na Terra. Como está escrito lá em Daniel, que vai chegar, que está escrito lá em Daniel, capítulo 7 ou 8, que diz que tem um tempo, um determinado tempo, agora eu não sei, um determinado tempo, porque se eu ligar isso que eu estou falando de Daniel capítulo 7, lá 7 ou 8, lá está escrito que como é que se fala mesmo? Que agora está dando fome e eu estou começando a passar mal que eu não comi nada, já passou do almoço. Acho que eu vou até parar por aqui e ir lá comer alguma coisinha para me sentir melhor. Que daí eu começo a entrar em choque, daí começa a prejudicar os meus pensamentos, o meu raciocínio. Daí lá em Daniel está escrito... eu vou terminar por aqui, porque a fome já está
já tá me fazendo eu sentir mal. E depois nós continuamos, eu já falei bastante. Daí eu vejo se eu continuo aqui nessa parte que eu parei, que eu quero chegar no versículo 10 do capítulo 3 de Colossenses, que fala sobre a continuação das vestes. Das vestes. Que é a renovação, que é o vestimento. E está escrito até palavra adivinha, conhecimento. O que eu falei agora há pouco? Qual que é o quinto Deus? É o conhecimento. Quem que é o maluco agora? Está escrito aqui, ó. Versículo 10. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento. A palavra conhecimento é poder, é Deus. Quem tem o conhecimento, não dos homens, mas de Deus, que é esse que eu estou mostrando, porque eu estou tirando o conhecimento e estou mostrando o meu modo de vida, como eu vivia na barraca. Por isso que eu não caí mais. Aliás, eu estava caído e Jesus me levantou. Que eu adquiri esse conhecimento de Deus, não dos homens. Porque o conhecimento dos homens, ele incha. E o amor edifica. Como está escrito... Qual livro que está escrito? Acho que em Efésios está escrito. Em Efésios. Ou Filipenses. Acho que em Filipenses o conhecimento incha, mas o amor edifica. Por quê? Em vez de ficar fazendo coisa errada, ficar fazendo pecado, roubando, matando, se prostituindo, fazendo mal, eu fazia o bem, ficava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia lá na barraca. Então eu mostrei o meu amor. Amor não é só por palavras, que nem o apóstolo João fala, né? Filhinhos, primeiro a João ou segundo a João. Filhinhos, não amemos só de palavras, mas de obras. As obras é a ação. Não amemos só de palavras. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.